Em algum momento da sua vida, você teve uma experiência tão precisa, tão perfeitamente sincronizada, que parecia impossível ser aleatória. Você pensa em alguém com quem não fala há anos, e de repente essa pessoa te liga. Você abre um livro numa página aleatória e as palavras à sua frente respondem exatamente à pergunta que estava em sua mente. Você percebe uma sequência repetida de números 111, 222, 333 aparecendo em todos os lugares, como se a própria realidade estivesse deixando pistas em seu caminho. Isso não são acidentes. São mensagens. E quanto mais você começa a prestar atenção, mais elas aparecem. Mas aqui está o verdadeiro segredo: as sincronicidades não são apenas coincidências. Elas são sinais deliberados de uma inteligência mais profunda, uma força que tem te guiado silenciosamente por toda a sua vida. O universo não é uma coleção de eventos aleatórios e desconectados. É um campo interconectado de energia e consciência. Cada pensamento que você tem, cada intenção que você estabelece, cada emoção que você experiencia, emite uma frequência, como um sinal de rádio. E as sincronicidades são a maneira do universo responder. Elas são a ponte entre o visível e o invisível, o físico e o metafísico, o consciente e o subconsciente. Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia moderna, cunhou o termo sincronicidade após testemunhar inúmeros exemplos de eventos que se alinhavam de maneiras que desafiavam a lógica. Ele acreditava que essas coincidências significativas não eram aleatórias, mas sim expressões da ordem oculta e mais profunda da realidade, um conceito que tradições espirituais antigas já entendiam há séculos. Filosofias orientais chamam isso de karma. Místicos se referem a isso como o tempo divino. Físicos quânticos descrevem como não localidade a ideia de que tudo no universo está fundamentalmente conectado, além do espaço e do tempo. Mas a ciência dominante evita esse tópico, descartando-o como mera ilusão, apesar da esmagadora evidência em contrário. Considere o seguinte: o universo inteiro é construído sobre padrões e estruturas interconectadas. A natureza segue a geometria fractal, as órbitas planetárias se alinham em proporções matemáticas perfeitas, seu DNA é codificado com sequências repetidas. Tudo o que existe opera através de padrões, ciclos e relações. Então, por que a experiência humana seria diferente? Por que seus pensamentos, emoções e decisões não seguiriam uma estrutura subjacente? A resposta é: eles seguem. E as sincronicidades são a prova desse design oculto. Elas são as falhas da Matrix, os momentos em que a ordem subjacente do universo se revela. E uma vez que você começa a vê-las, começa a perceber que a realidade é muito mais maleável do que te ensinaram. Mas se as sincronicidades são mensagens, então a pergunta se torna: quem ou o que as está enviando? Alguns acreditam que as sincronicidades vêm de uma versão superior de si mesmo, guiando você para o caminho certo. Outros acreditam que são sinais do inconsciente coletivo, o vasto reservatório compartilhado de pensamento e experiência humana que Jung descreveu. Alguns até acreditam que as sincronicidades são dicas de uma inteligência externa, quer você a chame de universo, Deus, fonte de energia, ou uma simulação tentando se comunicar com seus jogadores. Seja qual for a origem, uma coisa é certa: as sincronicidades não são sem sentido. Elas são convites para acordar, para prestar atenção e para mudar sua consciência do piloto automático para a criação consciente. Porque no momento em que você começa a reconhecê-las, a ilusão da aleatoriedade começa a desmoronar. E isso leva à próxima pergunta: se as sincronicidades não são aleatórias, então como exatamente elas funcionam? O que está acontecendo sob a superfície que causa esses alinhamentos perfeitos? E, mais importante, como você pode aproveitá-las para transformar sua vida? A resposta reside em entender a mecânica oculta por trás da própria realidade. Vamos mais fundo. Se as sincronicidades são mensagens de uma inteligência mais profunda, então a próxima pergunta é: como elas realmente funcionam? O que está acontecendo sob a superfície que causa esses alinhamentos perfeitos em sua vida? A verdade é que existe um mecanismo oculto que explica por que certos eventos parecem se conectar de maneiras que desafiam a lógica. E uma vez que você entende esse mecanismo, percebe que você tem mais influência sobre a realidade do que foi levado a acreditar.
No cerne das sincronicidades reside um princípio simples, mas poderoso. Sua mente não é apenas uma observadora passiva da realidade, ela é uma participante ativa na sua formação. A neurociência moderna confirma que seu cérebro filtra a realidade com base naquilo em que você se concentra. Isso é chamado de sistema de ativação reticular, SAR, uma rede em seu tronco cerebral que determina quais informações chegam à sua mente consciente. Você já notou que depois de comprar um carro novo, de repente você vê aquele modelo exato em todos os lugares? Os carros sempre estiveram lá, mas sua mente simplesmente não os estava filtrando até agora. A mesma coisa acontece com as sincronicidades. No momento em que você começa a notá-las, a acreditar nelas e a esperá-las, seu cérebro muda o foco e, de repente, elas aparecem com mais frequência. Mas isso vai ainda mais fundo do que a neurociência. A física quântica muito sugere que a consciência desempenha um papel fundamental na formação da realidade. O famoso experimento da fenda dupla mostrou que o mero ato de observação muda o comportamento das partículas em um nível subatômico. Isso significa que a realidade não é uma estrutura fixa e independente, ela é responsiva. Seus pensamentos, emoções e foco interagem literalmente com o tecido do universo. Agora, combine isso com a lei da vibração, um dos princípios fundamentais da metafísica. Tudo no universo é energia, vibrando em diferentes frequências. Seus pensamentos, emoções e crenças também carregam vibrações específicas, e essas frequências ditam o que você atrai para a sua vida. Se você está constantemente pensando em medo, escassez e limitação, sua energia se alinha com essas experiências e você começa a notar padrões que as reforçam. Mas quando você muda sua frequência, quando se concentra em alinhamento, propósito e sincronicidades, a realidade começa a espelhar isso de volta para você. É por isso que as pessoas que despertam para as sincronicidades de repente experienciam mais delas. Não é apenas que elas estão notando-las, é que sua energia está mudando, e a realidade está respondendo de acordo. Quando você se concentra em sinais, padrões e mensagens, está sintonizando sua consciência na ordem oculta do universo, muito como girar o dial de um rádio para a frequência certa. E aqui é onde fica ainda mais interessante, seu subconsciente desempenha um papel massivo na geração de sincronicidades. Enquanto sua mente consciente está focada nas tarefas diárias, seu subconsciente está constantemente processando conexões mais profundas, ligando informações e percebendo padrões. Quando você define uma intenção, seja consciente ou inconscientemente, sua mente subconsciente começa a alinhar eventos de maneiras que te levam a esse resultado. É por isso que pessoas que acreditam fortemente em sincronicidades as experienciam com mais frequência. Seu subconsciente está participando ativamente no alinhamento da realidade. Agora, os céticos argumentarão que tudo isso é apenas atenção seletiva, que as sincronicidades não são nada mais do que eventos aleatórios que seu cérebro escolhe notar. Mas se esse fosse o caso, por que esses eventos tantas vezes carregam um significado pessoal profundo? Por que eles se alinham perfeitamente com seus pensamentos, emoções e experiências internas no momento exato? E por que eles têm incrível capacidade de guiar as pessoas para decisões que mudam suas vidas? Porque sincronicidades não são coincidências. Elas são uma forma de comunicação entre sua mente consciente, sua mente subconsciente e a inteligência mais profunda que governa a realidade. A chave é saber como trabalhar com elas, em vez de contra elas. Porque uma vez que você começa a se alinhar intencionalmente com as sincronicidades, elas não apenas aparecem com mais frequência, elas se tornam uma ferramenta poderosa para a transformação consciente. Agora você entende o mecanismo. Você sabe que sua mente não é uma observadora passiva, ela é uma participante ativa que filtra a realidade. Você sabe que sua vibração atrai experiências correspondentes e que seu subconsciente está trabalhando nos bastidores para alinhar eventos. Você vê a falha na Matrix. Mas isso nos leva à parte mais crucial desta jornada. Entender como funciona é uma coisa. Usar esse conhecimento é outra. Por que algumas pessoas parecem viver em um fluxo constante de sincronicidades, enquanto outras mal as percebem? Como você pode, intencionalmente, treinar sua mente para ver mais sinais? E, o mais importante, como você decodifica as mensagens nos números, nos encontros e nos símbolos para tomar decisões que mudam sua vida?
Isso é exatamente o que vamos descobrir no próximo vídeo. Vamos passar da teoria para a prática. Mas, por agora, eu quero que você reflita: qual foi a sincronicidade mais óbvia que você tentou ignorar? Aquele momento que te fez parar e pensar: isso não pode ser só uma coincidência. Compartilhe essa experiência nos comentários abaixo. Se você está pronto para aprender a ler os sinais, deixe o seu like para sabermos que estamos no caminho certo. E para não perder a próxima parte, onde aprenderemos a decodificar essas mensagens, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se, os sinais não vão parar. A questão é se você vai começar a ouvir. Até a próxima!